Olá! Você está no canal Superando. Eu sou Conceição Bahia, sou psicóloga e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre transtornos de ansiedade e pensamentos ansiosos. Então vamos lá. Como pensam os ansiosos? A ciência tem comprovado que as pessoas ansiosas possuem alguns padrões típicos de pensamentos, que podem ser conscientes ou inconscientes. Estas formas de pensamento alimentam e aumentam a ansiedade. E por isso mesmo, precisamos então conhecê-las a fim de combatê-las e assim alcançar um nível de vida mais saudável. E se você é uma pessoa que se interessa por este tipo de conteúdo, se não é inscrito ainda, se inscreva. Se já é inscrito, ativa aí o sininho para receber todos os conteúdos, todas as notificações. Também eu peço que compartilhe se você gostar e ao final do vídeo, deixe o seu like se considerar o conteúdo interessante. Estou pedindo logo agora no início, porque ao final do vídeo é provável que você se esqueça. Então vamos lá. Eu quero deixar aqui alguns elementos, alguns quesitos relacionados a pessoas que sofrem de ansiedade excessiva ou de transtorno de ansiedade. Eu deixarei aqui 6 quesitos relacionados a isso. Primeiro deles, pensamentos catastróficos, que é natural na pessoa que tem transtorno de ansiedade. Esta questão dos pensamentos catastróficos. E o que são eles? Geralmente são pensamentos exagerados. Por exemplo, uma pessoa fica presa em um elevador. O elevador para de funcionar. O pensamento adequado seria: o que aconteceu? Vou chamar alguém? Vou pedir ajuda? Seria um pensamento coerente com a realidade, porque o elevador não ficará parado para sempre. Não é verdade? Porém, no caso do pensamento catastrófico, seria algo mais ou menos assim: ninguém vai me ouvir, vou passar mal aqui dentro, ficarei preso por muitas horas. Os pensamentos catastróficos geralmente vêm em uma avalanche e são exagerados em relação à realidade. Geralmente são muito exagerados em relação à realidade. Em segundo lugar, nós temos os pensamentos dicotômicos. E o que são eles? É a forma de pensar que é o seguinte: ou tudo ou nada. E um exemplo seria: um palestrante, antes da sua fala, pensa: não posso errar nada e nem gaguejar, senão pensarão que eu sou incompetente. Imaginem vocês quantas vezes eu gaguejo aqui, quantas vezes eu corrijo palavras, não é verdade? Então vejam bem que errar é humano. Todos nós estamos passíveis de erros. E no caso da pessoa com pensamentos dicotômicos, para ela é 8 ou 80, é tudo ou nada. Se de repente ela fez algo, é 95% bom, mas 5% deu errado, ela já considera que aquele trabalho dela está aniquilado. Então é um pensamento altamente adoecedor e eu oriento que busque ajuda, se você é este tipo de pessoa. E eu volto a dizer o seguinte: os meus trabalhos aqui, os meus vídeos, eles têm a função de orientar. Mas apenas conhecer os sinais e os sintomas não vai promover a cura, a recuperação da pessoa. Os meus vídeos, eles têm a intenção de iluminar um caminho para que a pessoa possa buscar ajuda com um profissional, com um terapeuta, com um psicólogo, com um psiquiatra, com um psicanalista, o que seja mais adequado para a pessoa e aonde ela se sentir melhor e aonde for o mais indicado e o mais adequado para ela. Então, embora eu seja psicóloga, eu sou psicóloga e neuropsicóloga,
realizo os meus trabalhos em consultório e deixo aqui estas orientações para que as pessoas possam ter uma luz. Mas quem tem o transtorno de ansiedade precisa de ajuda profissional, ou que seja psicológica, ou que seja psiquiátrica, mas precisa, tá? De um acompanhamento em psicoterapia ou de um acompanhamento medicamentoso. Então estejam atentos. Então, ainda continuando com relação aos pensamentos dicotômicos, e voltando a mencionar a questão do palestrante, que às vezes se torna muito rígido consigo mesmo, acreditando que um erro pode revelar, demonstrar um desequilíbrio de ansiedade, um desequilíbrio de incompetência, um desequilíbrio em falta de conhecimento, quando na verdade não. Todos nós erramos. E o importante é corrigir o erro e seguir adiante. Então, veja bem, nesta questão de que o pensamento do palestrante foi muito rígido e fez com que ele acreditasse que aquele erro demonstrasse a ansiedade dele, com que aquele erro fizesse com que as pessoas tivessem uma má impressão dele, sabemos que, na verdade, um palestrante ele é avaliado pelo todo e não só por uma atitude. E da mesma forma que eu mencionei o palestrante, que é um trabalho que eu realizo muito com meu público, palestras, mas eu poderia mencionar aqui qualquer outra situação. Eu poderia mencionar aqui um dentista, eu poderia mencionar aqui um pediatra, eu poderia mencionar aqui uma cantineira que de repente num dia errou no tempero e a comida ficou com sabor desagradável. Eu poderia mencionar, por exemplo, uma faxineira que num dia de suas faxinas esqueceu as janelas abertas, por exemplo, e a poeira voltou a tomar posse do recinto. Então não é um erro que vai fazer da gente o retrato da incompetência. O segredo aqui é ver onde errou, tentar corrigir e evitar esses pensamentos dicotômicos de ou eu sou 100% ou eu sou zero, ou eu sou tudo ou eu sou nada. Ok, pessoal? Vamos então para o terceiro. Pensamentos de supergeneralização. O que é isso? É a generalização do que aconteceu em uma situação específica. Por exemplo, um jovem tem o seu namoro terminado com a namorada, que diz que não gosta mais dele, que já não é mais como era antes, que ela já não tem mais as mesmas emoções ao estar ao lado dele, que o abraço já não é mais a mesma coisa. Então, o que acontece? Ele pensa, ninguém gosta de mim. Nunca vou conseguir uma namorada que permaneça comigo. Esses pensamentos, eles não são verdadeiros e será preciso questioná-los. Porque se aquela namorada permaneceu com ele até aquele momento, é porque ele tinha algo valioso a oferecer. E quando eu falo em algo valioso, eu não estou falando em questões financeiras. Eu estou falando na valiosidade do ser humano em si. Nas coisas que a pessoa pode oferecer, como companhia, como diálogo, como orientações, como toques físicos mesmo. Então, esta supergeneralização de tudo, de que se não deu certo com um, não vai dar certo com ninguém, também é algo próprio do ansioso. Vamos para o quarto elemento. A abstração seletiva. E o que é? É quando somente o que aconteceu de negativo é valorizado. Como nós temos visto pessoas fazerem isso? Pessoas que às vezes têm tanta coisa positiva na vida, recebem tanta coisa positiva, mas não abstrai a positividade daquelas situações ou daqueles bens, daquelas conquistas. Mas elas têm posse contínua de uma abstração seletiva para o lado negativo. Então, veja bem, a abstração seletiva é isso daí. É quando somente aquilo que é negativo
é supervalorizado pela pessoa e ela passa a desprezar as conquistas positivas. Um exemplo, um estudante fez uma prova e tirou 9. Ele pensa, como eu não tirei 10? Sem valorizar a conquista. Ou seja, ele passa a valorizar mais o 1 que ele perdeu do que o 9 que ele conquistou. Uma pessoa que recebeu, por exemplo, um reajuste salarial. Desculpa, que às vezes eu também troco as palavras aqui. Um funcionário, um trabalhador que recebeu um ajuste salarial de 10%. E ele pensa, poxa, não poderia ter sido 15%? Não poderia ter sido 15%? Não poderia ter sido 20%? Deixando de valorizar aquela conquista. Isto é a abstração seletiva que faz com que a pessoa esteja sempre insatisfeita e, por consequência, sempre ansiosa por conquistas maiores, deixando de valorizar o bem adquirido, seja ele qual for. Vamos para o quinto? Conclusões apressadas. Pessoas ansiosas tendem a tirar conclusões antecipadas de situações. Um exemplo. Uma pessoa telefona para uma amiga e esta amiga não atende. A pessoa conclui, ela não quer falar comigo, ela está chateada comigo. O que será que eu fiz? Ou o que será que eu deixei de fazer para agradá-la? Percebem? Quando, na verdade, às vezes, pode ser que ela estivesse tomando um banho, pode ser que a amiga estivesse tomando um banho, pode ser que a amiga estivesse em uma reunião, ou presencial, ou mesmo online, ou até mesmo que o celular desta amiga não estivesse funcionando naquele momento. Então, as conclusões erradas geram comportamentos inadequados, ou seja, as conclusões erradas geram primeiro sentimentos inadequados e, a partir daí, comportamentos inadequados e preocupações inadequadas e desnecessárias. Vamos para o sexto? Leitura mental. É quando uma pessoa pensa que sabe o que os outros estão pensando. Por exemplo, um professor olha para um aluno durante uma prova e o aluno pensa, ele acha que eu estou colando. Ele acha que eu não estudei para a prova. Geralmente, a leitura que fazemos diz respeito ao medo que temos do que os outros podem pensar sobre nós. E isso gera muita ansiedade. Porque não há ser humano no mundo que tenha a capacidade de fazer uma leitura mental e realmente reconhecer o que é que o outro está pensando. Então, se você, de repente, se sentir uma vítima desse tipo de pensamento, de que você está conseguindo entender o que o outro está pensando a seu respeito, por exemplo, é próprio de algumas pessoas falarem, eu não permaneci naquele ambiente, não. Eu não permaneci. Porque eu cheguei lá e eu estava vestida de uma forma meio simples, e eu cheguei lá e todo mundo pensou que aquele local não era adequado para mim. Então eu me retirei. E aí eu geralmente pergunto para o paciente que traz essa informação, mas quem era todo mundo que pensou isto? E como é que você conseguiu avaliar que ele estava pensando exatamente isso a seu respeito? Qual foi os critérios que te permitiu fazer essa leitura mental na pessoa e saber o que ela estava pensando a seu respeito quando você entrou em tal ambiente? Então vejam bem que às vezes o pensamento é apenas nosso e a gente estende ele para todas as pessoas ao nosso redor e nos tornamos vítimas, ou melhor, nos fazemos vítimas de um pensamento que é só nosso, porém, como é que eu vou explicar aqui? É um pensamento que é só nosso, porém a gente tenta estender este pensamento a todas as pessoas que estão ao nosso redor, acreditando que os pensamentos são delas, e não são. Nós não conseguimos fazer leitura mental. Então, quando algum deste pensamento tomar posse de você, tomar posse da sua mente,
dos seus sentimentos e tentar impor ações a você? Faça-se esse questionamento. Realmente, a quem pertence esse pensamento? É às pessoas que estão ao meu redor ou é a mim? Então, leitura mental, o que a gente chama de leitura mental, tem trazido muito adoecimento para alguns pacientes e tem tirado muitas oportunidades de tais pessoas, de conseguirem trabalhos melhores, de frequentarem lugares melhores, de viver uma vida melhor, ok? Então, tendo deixado aqui estes 6 elementos de como pensam os ansiosos, eu vou deixar aqui agora algumas orientações sobre como controlar pensamentos ansiosos. Lembrem que algumas orientações. E isto não substitui uma boa terapia e não substitui um tratamento medicamentoso para quem dele assim necessitar. Então, há muito tratamento online, psicoterapêutico online, com profissionais bons. Eu, inclusive, faço também atendimentos online, faço atendimentos presenciais, mas você vai encontrar aí diversos profissionais que também realizam estes trabalhos. Então, vamos agora aí para algumas situações sobre como controlar pensamentos ansiosos. E eu posso dizer aqui que há várias atitudes que ajudam na diminuição da ansiedade e no controle de pensamentos ansiosos. Uma delas é saber controlar realmente os próprios pensamentos. Os pensamentos estão intimamente ligados com aquilo que vemos, com aquilo que ouvimos e com aquilo que experimentamos diariamente. Se nossos sentidos entrarem em contato apenas com coisas boas, os nossos pensamentos, consequentemente, serão afetados por tais sentimentos bons. Porém, nós sabemos que, no decorrer de um dia, a gente não entra em contato só com coisa boa. A gente entra em contato com as mais diversas situações, com os mais diversos lugares. Então, é necessário saber filtrar pensamentos, sentimentos e ações. Então, vejam bem, vamos ver aqui uma questão. Vamos pensar num estudante, tá? Que fará uma prova de um vestibular e que está preocupado com o resultado. Veja 2 modelos de pensamento e como deverão funcionar os sentimentos e as ações. Então, eu vou deixar um exemplo de um estudante que vai fazer um vestibular, mas já alerto que esse exemplo poderá ser aplicado nos mais diversos tipos de situações da vida, ok? Então, vamos ao estudante que vai fazer um vestibular e está preocupado com o resultado. Ele poderá ter 2 modelos de pensamento. Pensamento 1. Não vou conseguir passar. E qual será o sentimento provável advindo deste pensamento de que não vou conseguir passar? O sentimento provável é medo e desânimo. E qual vai ser a ação provável? A ação provável será pouco estudo e conformação com a incapacidade, gerando a desistência. Percebem como o pensamento inadequado para uma situação, como o pensamento ou catastrófico ou dicotômico, ele pode te tirar oportunidades na vida? Então, o pensamento deste estudante, o primeiro pensamento foi este. Mas vamos ver um segundo pensamento que ele poderia ter? O segundo pensamento poderia ser o seguinte: poxa, será difícil, mas vou me preparar. E aí, o sentimento provável seria ter mais coragem, mais ânimo para estudar, perseverança e esperança da conquista. E qual seria a ação provável? A ação provável seria muito estudo e preparação adequada. Então veja que pensamentos diferentes levam a pessoa a se sentir de forma diferente.
e, portanto, a agir também de forma diferente. Por isso, quando você estiver se sentindo ansioso diante de uma situação, faça o seguinte exercício. 1. Procure avaliar primeiro qual é o pensamento que você está tendo relacionado a tal situação. É pensamento de sucesso? É pensamento de possibilidades? Ou é pensamento de derrota? Porque se for pensamento de sucesso, você vai estudar na certeza da conquista e vai dar o seu melhor. Se for pensamento de possibilidades, você vai fazer o seu possível. Se for pensamento de derrota, você vai desistir antes de começar. Número 2. Questione se este pensamento é real. O jovem estudante poderia se questionar. Ele poderia, por exemplo, ter o seguinte questionamento, o seguinte pensamento: por que eu não vou conseguir passar? E se eu estudar? E se eu me esforçar mais? E se eu buscar ajuda com um mentor, com alguém que tenha mais conhecimento que eu? Então, desta maneira, ele poderá começar a ter novos pensamentos diante da mesma situação e obter resultados diferentes da mesma situação. Então, se você perceber que o pensamento não necessariamente diz respeito a uma realidade na sua vida, busque outro pensamento que seja mais realista, outro pensamento que possa substituí-lo. Busque mentores que possam auxiliá-lo. Busque um psicólogo que possa caminhar com você e vencer estas dificuldades. Busque alguém que possa auxiliá-lo e, se necessário, o tratamento medicamentoso, se o nível da ansiedade, se o transtorno de ansiedade assim exigir. Ok? Então, eu deixo aqui o meu carinho, o meu abraço. Espero que o conteúdo tenha sido útil. E volto a dizer, se não se inscreveu ainda, se inscreva agora. Se não ativou o sininho ainda, ative agora. Tá? Deixe também o seu like e compartilhe com o maior número de pessoas. Há muitas pessoas precisando de orientações assim. E enquanto você ajuda pessoas, você estará também ajudando a este canal no YouTube. Porque quanto mais like se deixa, mais o algoritmo do YouTube compreende que o conteúdo é relevante e que pode ser útil para muita gente. Então pense nisto. O meu abraço e até o próximo vídeo.